Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de resistência dos materiais. Eu sou o professor Johnny e hoje quero conversar com vocês sobre tensão de esmagamento, tensão em um plano oblíquo e também falar algumas considerações de projeto. Vamos acompanhar aqui no quadro? Começando então pela tensão de esmagamento, essa tensão de esmagamento ela é dada pela razão entre a força P, essa força P é uma força que solicita a placa, dividido pela área T vezes D. Vou te ajudar a entender o que é essa tensão de esmagamento. Primeiro que ela é muito presente em situações onde a gente tem ligações por conectores. Você pode imaginar que uma placa está ligada a outra, uma chapa está ligada a outra por meio de conectores que ali podem ser ribite, parafuso, prego, etc. Nós vamos ter a atuação dessa força não somente na chapa, mas também no conector, porque há um contato entre chapa e conector. Como vocês podem ver aqui, ó, no conector existe uma força F que está sendo equilibrada pela força F', tá? Mas essa força que está solicitando a placa, ela é utilizada aqui para a determinação da tensão de esmagamento. E esse T vezes D, ele é uma área de projeção. Vou desenhar essa área aqui para você enxergar. É, na verdade, uma área de uma região retangular que tem dimensões iguais ao diâmetro do furo, que é esse diâmetro D aqui, e a altura ali da sua seção, dessa área aqui de projeção, ela vai ser justamente a espessura da sua placa ou da sua chapa, tá? Agora nós vamos falar sobre tensão em um plano oblíquo. Nós aprendemos a calcular tensão normal e tensão de cisalhamento em uma seção transversal como essa aqui. Observe que essa seção transversal ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo que passa pelo centroide da peça. Ali na nossa figura dá para a gente perceber isso. Essa seção transversal forma um ângulo de 90 graus com o eixo que passa pelo centroide da barra que nós temos. No entanto, eu posso fazer ali uma inclinação nesse corte, uma inclinação θ em relação à direção vertical, e obter as tensões normal e de cisalhamento que atuam naquela seção transversal inclinada. Como que será dada cada uma dessas tensões? A tensão normal ela é dada por P sobre A vezes o cosseno ao quadrado de θ, e a tensão de cisalhamento ela é dada por P sobre A, seno de θ, cosseno de θ. A intenção não é fazer com que você decore essas relações, mas que você saiba demonstrar e utilizar quando for necessário em algum problema. Então vamos à demonstração? Eu peguei aqui esse triângulo, que é formado por essa figura, e coloquei aqui no canto. Nós podemos escrever esse C em função de θ. Esse C é essa hipotenusa que nós temos aqui, tá? Assim, ao calcular o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que vale H, dividido pela hipotenusa, que vale C. Isolando-se aqui o C, porque nós vamos precisar dele lá para frente, obtemos que C é igual a H dividido pelo cosseno de θ. Muito bem. Passando agora para a escrita da área A e da área Aθ, o que seriam essas áreas? A área A é uma área que é perpendicular ao eixo do centroide da barra. E essa área θ é a área formada por um corte inclinado em relação à direção vertical, um corte inclinado de um ângulo θ, tudo bem? Como é que é essa área A? A minha figurinha aqui mostra, ó, a área A, ela pode ser obtida pelo produto da espessura da barra, vou chamar essa espessura aqui de T, pela altura da barra aqui, vou chamar de H. Essa dimensão aqui, eu estou chamando ela de altura. Assim, a área ela é dada por T vezes H, uma área retangular ali. Como que vai ser esse Aθ, que é essa área inclinada agora de um ângulo θ? Observe que ela está representada aqui, como vocês podem ver. Ela é o produto também da espessura, que é o T, vezes
essa dimensão aqui que nós chamamos de C. Mas esse C já foi calculado, ele vale h sobre cosseno de θ. Logo, esse Aθ ele vai ser T vezes h dividido pelo cosseno de θ. Tudo bem, mas esse T vezes h é justamente a área A. Logo, a gente coloca A sobre cosseno de θ. Tudo bem? A relação que existe entre essas duas áreas é de que a área inclinada ela equivale à área não inclinada pelo cosseno do ângulo de inclinação do plano de corte. Bom, agora fazendo uma análise das forças em suas componentes, né, a componente normal e a componente tangencial da força axial, ao calcular o cosseno, nós observamos que ela vai ser o módulo da componente normal dividido pelo módulo da força axial, Pn sobre P. Enquanto o seno de θ ele é dado pelo módulo da componente tangencial pelo módulo da sua força axial P. Isolando-se aí o Pn e o Pt, a gente vai ter o Pn, a componente normal, ela é dada por P cosseno θ, enquanto a componente tangencial, Pt, ela é dada por P seno θ. Bom, com isso a gente tem condições de calcular agora as tensões. Tensão normal, que é a componente normal dividida pela área inclinada, e a tensão de cisalhamento, que ela é dada pela componente tangencial pela área inclinada. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, sigma é igual ao Pn, que vale P cosseno θ, dividido pela área θ, mas essa área θ, esse Aθ, ele é nada mais nada menos do que A sobre cosseno θ, tá bom? Realizando aqui as operações matemáticas devidas, nós vamos obter que a tensão normal ela é dada por P sobre A. E aí eu vou subir com esse cosseno, que vai multiplicar com o cosseno de cima e ficar cosseno ao quadrado de θ. Enquanto aqui na tensão de cisalhamento tal, a gente vai ter que a componente tangencial ela é P seno θ, e a área inclinada, a θ, ela é A sobre cosseno de θ, como nós vimos anteriormente. Subindo esse cosseno, ele vai multiplicar com o seno que está lá em cima, logo nós vamos ter que tal é igual a P sobre A, seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ, como queríamos demonstrar. Tudo bem? E para terminar nossa aula de hoje, eu quero trazer aqui para vocês algumas considerações de projeto. Geralmente as literaturas de resistência dos materiais, elas não abordam tanto essa parte que eu vou falar hoje, tá? Mas eu me permito trazer isso a vocês. Quando se fala em projeto estrutural, nós temos 3 etapas básicas. A primeira delas é chamada de anteprojeto ou projeto básico. Nessa fase, o engenheiro ele vai fazer um entendimento da estrutura, ele vai estabelecer qual é o sistema estrutural a ser utilizado. Na segunda fase, chamada de dimensionamento ou cálculo estrutural, é onde ele vai calcular as dimensões dos elementos estruturais, vai calcular o que é necessário em relação também aos materiais envolvidos. E assim a gente passa para o detalhamento. Na fase de detalhamento é onde há as especificações de execução. Então entra os desenhos executivos aí. Mas tudo isso é normatizado. O engenheiro ele tem que ter uma referência. E as referências são dadas pelas normas técnicas que nós temos. Eu trouxe aqui algumas normas importantes, não são as únicas utilizadas para elaboração de projetos estruturais, mas são normas muito comuns que vocês irão ver na parte de engenharia civil. A NBR 6118, que é a norma de projeto estrutural em concreto, concreto armado, concreto protendido.
A NBR 8800, que trata de projetos de estruturas de aço e também estruturas mistas, de aço e concreto. E essa terceira aí, a 7190, que já vai abordar o projeto de estruturas de madeira. Importante também falar sobre algo que se chama coeficiente de segurança. Essa palavra segurança, ela é uma palavra que tem que estar presente no trabalho do projetista, porque ao dimensionar ou ao detalhar uma estrutura, ele tem que se preocupar com esses critérios de segurança, de quem vai acessar a edificação, importar-se também com condições de utilização é muito importante, tá? Então vamos ver o que seria esse coeficiente de segurança. Pense você como engenheiro, você tem ali o seu material e você está conhecendo o seu material. Esse material ele é capaz de atender aos requisitos de segurança até um determinado momento, onde ele não vai, por exemplo, escoar ou nem romper. Ele vai atender até um certo limite, digamos assim, tá? E aí entra essa carga limite, que é uma resistência limite para a utilização daquele material. No entanto, você não vai trabalhar com aquele limite diretamente. Você vai procurar diminuir essa tensão, o valor dessa tensão, para trabalhar a favor da segurança. Assim você evita com que, ao ultrapassar esse valor, Pronto. Bom, então agora a gente... Pronto. E algo muito importante também é chamado de coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança está relacionado à determinação de uma carga admissível que pode ser utilizada em um projeto. Como é que isso funciona? Você, como projetista, está conhecendo ali as propriedades do seu material. O seu material ele é capaz de atender até um certo momento, até um limite de resistência. Que pode ser ali um escoamento ou mesmo a ruptura do material. No entanto, para que a gente trabalhe a favor da segurança, nós não podemos contar com esse limite. O que nós fazemos? A gente costuma minorar esse valor. E assim a gente está garantindo ali uma margem para que possa acontecer alguma eventualidade, por exemplo, né? E essa equação expressa isso para a gente, ó. A carga admissível, que vai ser a carga trabalhada pelo engenheiro ali no projeto dele, vai ser a carga limite dividido por um coeficiente de segurança. Nós estamos minorando esse valor. Isolando-se esse coeficiente de segurança, nós obtemos que ele é a carga limite dividido pela carga admissível. Se essa carga se relacionar de forma linear com as tensões, nós podemos escrever então o coeficiente de segurança em termos dessas tensões. O coeficiente de segurança pode ser escrito como tensão normal limite dividido pela tensão normal admissível, ou então coeficiente de segurança pode ser dado por tensão de cisalhamento limite dividido pela tensão de cisalhamento admissível. Existem aqui dois tipos usuais aí de cálculos de estruturas, sendo que esse primeiro que eu vou informar ele já não é tão utilizado assim. Ele é chamado de método das tensões admissíveis. A equação desse método que se apresenta ali, ela é dada como tensão admissível é igual a tensão no estado elástico, no limite elástico, dividido pelo coeficiente de segurança. Como é que funciona isso? Nós vamos ver posteriormente que os materiais utilizados na engenharia, eles podem ali ter o seu comportamento mecânico representado em um diagrama de tensão e deformação. Nesse diagrama, nós vamos enxergar duas fases básicas do material, a fase elástica e a fase plástica. O método das tensões admissíveis, ele admite somente o material na sua fase elástica. A gente vai procurar trabalhar com o material nessa fase. Então você vai pegar esse limite até onde tem ali a iminência da plastificação do material e minorar através de um coeficiente de segurança. Qual seria, então, a principal desvantagem desse método das tensões admissíveis? Que esse coeficiente de segurança ele é o mesmo, independente das várias situações que podem acontecer de incertezas.
Então pense aqui comigo, uma incerteza em relação a ocorrer uma eventualidade como um terremoto, ela é, digamos assim, menor do que acontecer um problema devido a uso e ocupação. Então, o método das tensões admissíveis, ele não possibilita essa análise mais racional das situações que acontecem, tá? As situações que podem levar ao colapso da estrutura. Aí vem um outro método que é chamado de método dos estados limites. Nesse método dos estados limites, os coeficientes de ponderação ou coeficientes de segurança, eles são obtidos por métodos semi-probabilísticos, ou seja, a gente vai de fato analisar a probabilidade de acontecer uma determinada situação para depois definir o coeficiente de segurança mais apropriado. E esse é o método mais utilizado hoje para o dimensionamento de estruturas. Essa aqui é uma equação de conformidade que rege o método dos estados limites, e essa equação diz que os esforços que uma estrutura, que o material pode resistir, eles devem ser maiores do que os esforços que solicitam essa estrutura, tá? Esse índice D, ele tem a ver com design, que é projeto. Então, os esforços resistentes de projeto, eles sempre devem ser maiores ou iguais aos solicitantes. E a prática a ser feita é, a favor da segurança, a gente diminui, a gente minora as resistências e a gente majora as solicitações, tá? Para poder garantir aí as condições de segurança. Sim, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.